Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Vamos dar continuidade ao texto de João. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham cada um na sua Bíblia, com muita atenção, com muita reverência. Peço ao irmão Gabriel para acender a luz, para melhorar a nossa visão. Obrigado. Os irmãos encontraram? João capítulo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Glória a Deus. Santo Deus, glorioso, eterno, estamos aqui diante de Ti, Pai, com o intuito de aprender a Tua palavra, de louvar o Teu santo nome, de bendizer, Pai, ao Senhor. Estamos aqui com o intuito, Pai, de nos aperfeiçoarmos, nos moldarmos a Ti, ao Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor nos ajude, pois tal obra, tal serviço não depende das nossas forças, não depende das nossas qualidades, mas senão do Senhor, que é bom, que é santo, que é misericordioso. Por isso, Pai, nós te louvamos, por isso nós te pedimos, rogamos a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender as tuas verdades, para que possamos viver de forma santa e justa diante de ti. É assim que oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando sequência. Mais uma vez, eu gosto sempre de frisar, principalmente para quem nunca veio, o capítulo. Agora no capítulo 6 de João, sequência ao livro de João, nós temos o intuito de expor todo o livro, certo? Começamos no versículo 1 do capítulo 1, e agora, depois de algumas semanas, acredito que 14 ou 15 semanas, estamos no início do capítulo 6. Então, o Senhor nos ajude a compreender, para que, compreendendo todo, a gente possa ter um bom direcionamento daquilo que o Senhor quer nos mostrar por intermédio do seu servo. Então, meus irmãos, o capítulo 6 traz uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. Mais uma vez, o fato de ser uma narrativa conhecida, como outras que nós já vimos,
o fato de ser uma coisa difundida popularmente, não significa dizer que é bem interpretada. Não significa dizer que é bem entendida no seu contexto real, no seu ensino real. Este capítulo ele descreve 2 grandes sinais. João, nós já vimos, já disse isso antes, ele descreve apenas 7 sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no seu ministério histórico, no seu ministério terreno. E desses 7, 2 estão presentes nesse capítulo. É um capítulo longo, acredito que o mais longo do livro de João. E eles são a multiplicação de pães e peixes e Jesus andando sobre as águas. Todo o capítulo 6, ele é, na verdade, uma única narrativa. Ele tem uma mensagem central, ele tem um começo, meio e fim. Isso que é importante a gente estar bastante atento em cada detalhe. Claro que, por ser muito extenso, acredito que 71 versículos, a gente não tem como expor todo ele uma noite. Acredito que serão necessárias pelo menos umas 4 para que seja possível a gente estudar bem esse capítulo. Pois bem, eu gostaria de começar de fato essa noite fazendo uma pergunta que não precisa ser respondida audivelmente, mas que a gente pode pensar um pouquinho melhor. A pergunta é: quem é Jesus? Pergunta um tanto comum, a gente vê pregadores fazendo, pessoas se fazendo por aí, e muitas respostas elas são dadas para essa pergunta. Muitas respostas têm sido proferidas para essa pergunta: quem é Jesus? Então, Jesus é uma figura pública de conhecimento de todos, praticamente todo mundo, literalmente o mundo inteiro já ouviu falar de Cristo alguma vez na vida. Pode até não ter ouvido no contexto certo, nem tido o ensino correto, mas já praticamente todo mundo já ouviu falar. E muitas respostas têm sido dadas. E essas respostas, muitas vezes, e eu afirmo categoricamente, que a maioria delas tem sido errada. E essas respostas, elas podem refletir muitas coisas, principalmente o caráter e o interesse daqueles que estão respondendo, e não do próprio Cristo. Muitas respostas sombrias, estranhas ao Evangelho, aversas à palavra de Deus, têm sido dadas para essa pergunta: quem é Jesus? Bom, algumas delas, um rabi, essa foi a resposta de Nicodemos quando ele procura Cristo. A gente já estudou esse texto, está em João capítulo 3, versículo 2. Senhor Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver comigo. É isso que Nicodemos diz ao próprio Cristo. Sabemos que tu és mestre, Rabi, título de honra, de nobreza, de respeito. E é bem verdade, Cristo é mestre, porém essa não é toda a verdade. E é evidente que Nicodemos ele comete falhas ao tentar responder para o próprio Cristo quem ele era. Na verdade, ele foi perguntar a Cristo quem ele era, e ele já chega dando essa resposta. Um profeta é a conclusão que a mulher samaritana chega no capítulo 4, que nós estudamos também. Tu és profeta, veja o que és profeta. Quando Cristo denuncia o seu pecado: olha, bem disseste, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que tem agora não és teu. Aí ela responde: veja que tu és profeta. Isso também é verdade, mas também não é toda a verdade. Bom, a gente não vê respostas para essa pergunta apenas na Escritura. Nós não vemos resposta para essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Apenas na Bíblia, independente do livro. Nós vemos essa resposta no dia a dia. Muitas pessoas debatem muitas coisas, sem conhecimento sobre a maioria delas. Isso é praticamente uma peculiaridade do brasileiro, debater sobre todos os assuntos, política, medicina, até matemática, que não é tão debatível assim, mas as pessoas debatem sem conhecimento algum. Bom, as muitas respostas, algumas chamam a atenção para a pergunta: quem é Jesus? Algumas dessas respostas, se nós ouvimos no dia a dia,
no ambiente de trabalho, numa conversa com amigos, com conhecidos, ou até ouvindo desconhecidos conversar perto. Um grande líder, é isso que Cristo é. Um grande líder político, um revolucionário, alguém que veio lutar contra o sistema, um militante das minorias, alguém que veio defender pessoas que estavam ali à margem da sociedade, como prostitutas, publicanos. Será que é isso que Cristo é? Tantos quantos, meus irmãos, tentaram definir Cristo pelos seus próprios achismos, tiraram suas conclusões totalmente destituídas, separadas da Escritura, da Palavra de Deus. Não só falham miseravelmente ao tentar definir quem é Jesus Cristo, como eles blasfemam contra o próprio Deus. Vejamos. João capítulo 6, versículo 1, nosso texto da noite, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uns fatos interessantes. Nós acabamos de estudar o capítulo 5, vimos que Cristo estava ali em Jerusalém, aquele famoso texto que ele foi no tanque de Betesda, curou aquele homem, e ali gerou uma discussão imensa, porque era sábado. Gerou uma grande discussão. Afinal, você está curando no dia do Senhor, isso é errado. E os fariseus não se preocuparam com a obra de Cristo, não entenderam a grandiosidade que ele havia feito, um homem paralítico há 38 anos andar. Mas eles questionaram: você fez o homem tomar o seu próprio leito no sábado, e isso não é permitido. Claro que eles falhavam em interpretar a lei, e muito mais nos seus intentos. Os intentos do coração deles eram malignos. E ali gerou uma grande discussão. Nós acompanhamos dentre 3 noites, nós passamos estudando o capítulo 5 do Evangelho de João. E agora, estudiosos dizem que se passaram alguns meses, afinal ali provavelmente era a festa dos tabernáculos, e agora estamos chegando próximo à Páscoa dos judeus, como o texto mesmo afirma. Então Jesus ele retorna da Judéia para a Galileia, pois estava sendo perseguido por aquele homem no sábado. A perseguição ali é deflagrada, fica claro que há uma perseguição contra a pessoa de Jesus, e ele agora volta para acalmar os ânimos, pois bem ele sabia que o tempo ainda não era chegado, ele tinha muita coisa a fazer ainda. Então Cristo, ele, apesar de ser obediente à lei, ele vinha com certeza de que ia morrer, que ia dar a sua própria vida. Nós vimos que ninguém a tira, mas ele mesmo entrega a sua vida. Ele tinha tudo planejado. Na verdade, o Pai tinha descrito tudo quanto ele tinha que fazer. E ele não ia furar etapas, pular etapas, senão que ele ia fazer cada coisa no seu devido lugar. E Cristo agora está na Galileia. E ele diz ali, que é o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Né? Isso é um fato histórico interessante. Né? O Mar da Galileia era muito antigo, obviamente, esse nome. Mas como o Império Romano dominava, Herodes dominava, ele decidiu dar em homenagem àquele lugar a um imperador, Tibérios. Então o nome do lugar ficou Tiberíades, e consequentemente o Mar da Galileia também passou a ser chamado de Mar de Tiberíades, mas na verdade é o mesmo, está se tratando do mesmo mar. Versículo 2 ele continua: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Seguia-o numerosa multidão. Isso é interessante, seguia uma multidão muito grande a Cristo. Nós vamos ver mais na frente porque essa multidão seguia, e o motivo era um só. É interessante, nós temos aqui temos um letrado aqui que saberia dizer muito melhor que eu, mas temos aqui um narrador chamado narrador onisciente, certo? João, ao escrever, ele já sabe toda a história que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo no ato, mas ele escreve esse livro décadas depois do ocorrido. E seguiu numerosa multidão. E o motivo pelo qual eles seguiam a Cristo é descrito. Eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É dito que muitos sinais Cristo fez, muitos milagres Jesus fez, porém
2 desses milagres o próprio João descreveu, e 2 deles é relacionado à cura de enfermos. O filho do oficial estava doente, Cristo diz: vai que teu filho vive. Em distância de 30 quilômetros, ele nem tinha visto o rapaz. E o homem paralítico há 38 anos, que estava ali no templo de Betesda. Então, grande multidão seguia Cristo por isso, pela cura dos enfermos. Então, fica claro que muitas pessoas seguiam a Cristo por um motivo. Eles não seguiam a Cristo por quem Ele era, eles não seguiam a Cristo pela sua essência, mas por aquilo que eles poderiam extrair, as vantagens que eles poderiam tirar de Cristo. Olha, aquele homem cura enfermos, aquele homem transforma água em vinho, certamente é bom estar seguindo ele. Alguma coisa de boa ainda vai surgir, mas e certamente a gente vai receber alguma bênção de alguma forma. Então eles não seguiam a Cristo por quem Ele era, pela sua obra, pela sua missão de salvar pecadores. Eles não ouviam seus ensinos como deveria ser ouvido, mas eles seguiam por interesse. Quantas pessoas não fazem isso hoje? Quantas vezes nós mesmos não nos aproximamos com mais fervor, com um pseudo-fervor do Evangelho, quando nós estamos interessados em alguma coisa? Grande parte das igrejas é pautada nisso. Vem aqui, você vai receber determinada bênção. Então tem as igrejas já seccionadas, cada um com suas especialidades. A Igreja das Curas, inclusive tem uma figura aqui na cidade, né, que muita gente foi adorar o rapaz lá no shopping, né? Tem a figura das curas, tem a Igreja das Curas, já tem a Igreja da melhoria financeira. E eles começam a seccionar agora, cada um com sua especialidade demoníaca, que eles criam e dizem que é da Escritura. E assim, muitas pessoas agem dizendo que seguem a Cristo, quando na verdade elas seguem o próprio vento, os próprios desejos, as próprias ambições. E para seguir as próprias ambições, você não precisa de Cristo. Qualquer um faz isso. Muita gente faz isso. Inclusive nós, quando queremos alguma coisa, quando a gente está passando por uma dificuldade, agora a gente volta a orar, agora a gente volta a se debruçar na palavra de Deus, estudar mais, procurar a comunhão com os irmãos. A gente não faz isso por quem Deus é, pela nossa necessidade constante da sua graça, mas a gente faz muitas vezes quando a gente está passando por alguma coisa ou quando queremos alguma coisa específica. Esse é o coração do homem, maligno, pecador. E contra essa natureza que lutamos. Por isso que o nosso irmão Gabriel enfatiza tanto o momento de contrição, que é o momento que nós paramos e relembramos isso. Nós somos pecadores, mas o Senhor que nós criamos é infinitamente santo. Versículo 3 é dito: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Cristo subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E ali Cristo está tomando agora o seu lugar, de fato, de profeta, de ensino. Ele agora está se sentando no seu lugar de proeminência para proferir palavras àquelas pessoas, para proferir ensinos. Então revela de fato que Jesus é profeta. Mas não somente isso. Versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, aqui está o grande motivo de ter uma multidão. Alguém poderia pensar, que narrativa estranha. Está Jesus andando na Galileia e tem agora uma multidão seguindo ele. Como assim? Simples. A festa da Páscoa estava próxima. As pessoas necessitavam peregrinar, não tinha carro, ônibus, avião. Elas andavam mesmo a pé e estavam indo para Jerusalém. Ou adquirir seus animais para ir a Jerusalém sacrificar. Está aí o motivo de ter tanta gente peregrinando e seguindo a Cristo naquele momento. Então, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Então, por isso que aqui os estudiosos vão dizer que tem mais ou menos uns 5 meses de diferença da narrativa do capítulo 5, porque a narrativa do capítulo 5 descreve justamente uma das festas. Não fica claro qual, mas provavelmente, até por esse texto, que a festa mais próxima seria a dos tabernáculos. Vimos agora, no versículo 5, Jesus fazendo um teste com a pessoa de Filipe. Então é dito: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Onde compraremos pães para dar de comer para essa multidão? Onde é que a gente vai arranjar tanto pão para alimentar esse povo?
é evidente que nosso Senhor não estava querendo saber de fato essa resposta, ele estava fazendo um teste com Filipe. Alguém poderia perguntar por que Filipe? As especulações são muitas, alguns vão dizer que possivelmente Filipe era daquela região, outros vão dizer não, só porque Filipe era um dos mais antigos, ou porque chegou a vez dele de ser provado, de ser testado. E Jesus agora está perguntando, onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente? Versículo 10 descreve que assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ou seja, era muita gente, uma multidão. Provavelmente aqui só estavam sendo contados de fato os homens. Então, era pelo menos o triplo de pessoas disso aí. Então, pelo menos uns 15.000 pessoas, podia até ter mais. 15.000 é baseado nas famílias hoje, que tem apenas um filho. Naquela época, as famílias tinham muitos filhos. Então, possivelmente aqui poderia chegar até a 20.000 pessoas peregrinando. Era muita gente. Por isso que faz essa pergunta, que era óbvia a resposta. Não há lugar nenhum aqui que venda tanto pão. Não há lugar. Não tem como haver isso. Hoje, com a tecnologia que nós temos, se a gente for procurar um lugar que tem tanto pão, a gente não vai achar quanto mais naquela época. E Jesus pergunta, onde compraremos? E é interessante isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós somos provados por situações, provados pelo próprio Deus por situações que aparentemente não têm resposta, com circunstâncias que aparentemente não têm solução. E a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que nós fazemos é pensar como Mário, como é que eu vou solucionar esse problema? Quais os meios eu vou utilizar para corrigir esses erros? Para ajeitar aquilo ali, para consertar aquilo outro. O que é que eu vou fazer? E foi exatamente isso que nós fazemos constantemente quando nos deparamos com diversas adversidades. Nós falhamos terrivelmente quando achamos que a solução está em nós mesmos. Eu já disse isso, continuarei repetindo. A solução para coisas grandiosas e até para as pequenas, mas para a maior de todas, que é a salvação da nossa alma, não pode estar condicionada a mim. Porque se tiver condicionada a mim, eu vou falhar. Não há títulos acadêmicos, não há dinheiro, não há título de nobreza, não há nome de família, não há nada, absolutamente nada que vá me livrar dessa situação ou de qualquer outra, senão a graça do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós falhamos quando nós tentamos resolver as coisas pelas nossas próprias forças. E Deus nos testa, Deus nos prova que nós devemos confiar nele. Que Ele quer que nós confiemos nele como a primeira solução. Não como a última, quando já teve tudo e nada mais acertar. Agora vou recorrer a Deus. Veja que uma coisa corrige a outra, porque quando nós temos Cristo como primeiro para tudo, significa dizer que nós não estamos mais procurando Ele simplesmente para saciar problemas, mas que Ele já é a nossa causa primária de tudo, a nossa ajuda primária. Então significa dizer que eu não estou mais orando agora por interesse, mas porque eu já estava. Eu não estou mais buscando agora entender a Escritura, mas porque eu já faço isso constantemente. Por isso que é importante que Ele seja primeiro, que Ele tenha a primazia nas nossas vidas. Importante que Ele esteja sempre como o alfa, de fato, nossa vida. Começo. Tudo. Nós muitas vezes falhamos, assim como Filipe vai falhar também. O versículo 6, ele diz: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Interessante. O próprio João já deixa claro que Jesus faz essa pergunta a Filipe para o experimentar, para o provar. Porque você, meu irmão, acha que você não vai ser provado hoje. É interessante quando muitos aí espalham um suposto evangelho
de uba-uba, de que tudo é alegria, que você se converte, agora seus problemas foram todos solucionados. Essa promessa nunca foi dada. A promessa que nos foi dada foi de vitória contra o pecado, a salvação eterna, da glória na eternidade. Mas aqui ainda padeceremos muitas aflições, ainda passaremos por muitos problemas, muitas circunstâncias adversas. E é isso que o Evangelho nos ensina. E é muito importante que João tenha dito isso, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Deus sempre sabe o que está para fazer, porque Ele, diferente de nós, não pode ser pego de surpresa. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a ciência, Ele tem o domínio sobre a história, sobre o governo, sobre tudo, meus irmãos. De fato, se você precisa confiar em alguém, que seja em Cristo, que tem tudo nas suas mãos. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe. E aqui está a resposta de Filipe. Observe que Jesus perguntou: onde compraremos? A resposta de Filipe é essa: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E Filipe falha no teste, falha nesse experimento de Cristo. Não lhes bastaria 200 denários. Filipe já tinha presenciado Cristo transformado em vinho. Filipe já tinha visto Jesus fazer um paralítico andar. O paralítico há 38 anos, andar como se sempre estivesse saudável. E já tinha visto Cristo fazer grandes coisas. Grandes coisas. E agora ele parece que esquece disso. O pecado, ele faz isso com a gente. Constantemente devemos mortificar a nossa carne. Devemos mortificar o nosso ego, as nossas vaidades, os nossos medos. Mortificar em Cristo, para que a gente confie nele de fato. Filipe já tinha visto Cristo fazer grandiosas coisas. Mas agora ele olha para Cristo e diz: a gente não tem dinheiro para isso. 200 denários não seriam necessários. Ele não responde a pergunta de Cristo: onde? Na verdade, quando Jesus pergunta onde, ele queria dizer: o Senhor pode. O Senhor já fez, faça mais uma vez. Mas Filipe, ele pensa: 200 denários. 200 denários, meus irmãos, era o equivalente a 8 meses de trabalho. 8 meses de trabalho. Diariamente. Para aquele povo. 8 meses de trabalho. 200 denários não lhe bastaria. É interessante que ele ainda diz: não seria necessário para que cada um recebesse o seu pedaço, nem para que as pessoas ficassem saciadas, só para cada um receber um pedaço. Versículo 8 e 9 diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Ele deixa bem claro quem foi o discípulo. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? E nós vemos agora André, irmão de Pedro. Ele tem uma fagulha de fé. Olha, tem alguém aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas parece que, assim como Filipe, a lógica natural joga um balde d'água na fagulha de fé de André. Mas o que é isso? Isso não é nada para 20 mil pessoas. Isso não é nada. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Que fique claro, meus irmãos, pão de cevada não é pão de trigo, como nós conhecemos, o pão bonito. Pão de cevada é uma espécie de bolacha, um negócio fofo, estranho, que era para pessoas mais pobres. Então, certamente, um jovem aí, com apenas o seu pãozinho de cevada, seus 2 peixes para aquela peregrinação até chegar a Jerusalém. E agora André fica sabendo que ele tem, o bichinho, coitado, só tem aquilo. Que é isso para tanta gente? E a coisa mais incrível que nós vemos é que a incredulidade dos discípulos, daqueles que estavam andando com Cristo constantemente. E meus irmãos, nunca achem que o fato dos discípulos que andaram com Cristo terem sido incrédulos, mesmo estando próximos a Ele, é desculpa para vocês. Não achem que não é.
aqueles homens que estavam andando com Cristo foram incrédulos, mas isso não impediu Jesus de realizar o seu sinal. Muitas pessoas gostam de dizer por aí, você precisa ter fé, se não tiver fé, Jesus não faz. Isso não impediu Cristo de realizar o sinal. Até porque um dos seus grandes milagres, o maior milagre que Cristo faz, é a conversão de um pecador. E isso ele faz no momento que a gente não tem fé. Ele não só dá fé, como ele converte. Ele convence o homem do seu estado de pecado. Ele convence o homem que Deus julgará o mundo e faz daquele homem um crente. Faz ele dizer sim para o Evangelho. Eu entendo, eu acredito que o Senhor fez isso por mim. A incredulidade deles não apaga a vontade de Cristo de fazer o bem, de agir misericordiamente como multidão. Isso também revela esse texto que Jesus não estava só preocupado em dar um ensino técnico, mas que ele tinha um carinho, um amor, um cuidado pelas pessoas como um verdadeiro pastor, que por um lado ensinava a verdade, mas por outro dava um verdadeiro suprimento. Os dois suprimentos, o da alma e o do corpo. E agora Jesus vai fazer aquele sinal e ele nem repreende, nem Filipe, nem André. Ele simplesmente diz, no versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Um dos evangelhos, creio que o de Marcos, ainda vai dizer que eles foram separando os homens de 50 e 50, então por isso que eles têm a contagem correta. E aqueles homens sentam na relva, o versículo 11 continua. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele destaca a organização de Jesus em seus atos, a organização de Deus, quando ele faz as coisas sempre corretas, coerentes. Ele manda as pessoas sentarem para que não houvesse alvoroço, para que não houvesse algum tipo de agrupamento estranho, mas senão que ele organiza as coisas e que isso fique claro que é um princípio importante para uma verdadeira adoração. De fato, Deus, ele nos ordena que façamos um culto com ordem, com decência. De fato, não é para ver amontoados aí, aglomerados, não é para ver um que atropela o outro, quer o primeiro, não. As coisas sejam feitas com ordem. Mesma coisa ele faz na transformação da água no vinho, da água em vinho. Quando ele diz, olha, enchem de água. Depois que vocês encherem de água, vocês vão tirar, enviar para o mestre Sala para ele provar. E nós vemos que cada coisa Deus faz de forma bem metódica. E Cristo realiza a sua obra perfeitamente, nos ensinando muitos aspectos. E um dos principais que ele nos ensina nessa palavra é este: tendo dado graças. Tendo dado graças. O Senhor ainda nos ensina que quando nós nos assentamos à mesa, quando nós nos reunimos para nos alimentar, para alimentar nosso corpo, nós devemos dar graças, nós devemos ser gratos. Muito claro, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, depois de dar graças e ser grato ao Pai, ele distribui. Essa é uma das virtudes que é colocada no coração do crente, no coração daquele que se converte verdadeiramente a Deus, e ser grato por todas as coisas que temos. Tudo, absolutamente tudo, vem de Deus.
Alguém poderia objetar dizendo, não, eu tenho isso por causa do meu trabalho. Eu trabalhei, eu mereço. É o teu trabalho, vem, Senhor. O ar que nós respiramos, a vista, a vida, o sangue pulsando nas nossas veias, tudo é obra de Deus. Tudo é graça constante, contínua de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós temos que dar graças, principalmente quando nos assentamos para nos alimentar. Tendo dado graças, ele distribuiu os pães. Distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quantos queriam. É muito interessante que usa a expressão, quantos queriam. Então, não havia ali um racionamento de cada um, não. Você só pode comer tantos pedaços. Não, foi distribuído com fartura. E é assim que é com o Senhor. Ele nos abençoa, nos dará a sua graça abundante. E muitas vezes Ele nos abençoa com coisas materiais, com fartura. De forma que a única coisa que nós podemos fazer é ser gratos. Por isso, meus irmãos, quando vocês sentarem à mesa, quando vocês virem a fartura, vocês olhem para o alto ou para dentro e lembrem que o Senhor tem sustentado vocês. Nós não merecemos, nós temos falhado constantemente e ainda assim Deus tem sustentado a todos nós. Quantas pessoas queriam ter uma mesa farta, ter uma família com quem sentar e comer, alguém para conversar, alguém para poder dividir o pão. E Deus tem nos abençoado e muitas vezes não somos gratos por isso. E muitas vezes temos sido infiéis, indignos de Cristo. E o Senhor nos ensina, deem graças, sejam gratos, porque o Salvador, o soberano Deus, tem provido todas as coisas. E mais uma vez nós vemos o Senhor realizando uma grande obra, uma grandiosa obra. Ele distribui os pães e os peixes. Ninguém vê uma autopromoção de Cristo. Ninguém vê Jesus fazendo nenhum movimento estranho. Nada como quem ele faz um teatro, como muitos fazem por aí. Ele simplesmente manda os discípulos distribuir. E quanto mais distribuíam, mais pão tinha. E quanto mais distribuíam, mais peixe tinha. Vocês não veem Cristo girando os braços. Não há nenhum relato disso, de rodopio, de falar coisas estranhas, senão que ele distribua entre todos. E todos são saciados. E todos ficam fartos. Porque o nosso Deus é o Deus da fartura. Versículo 12. Isso fica muito claro no versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quando já estavam fartos, ele disse para recolher, para que nada se perca. Agora, com todos já saciados, o Senhor ainda nos ensina mais uma lição. Olha que capítulo complexo. Olha quantos ensinos o Senhor nos dá com a sua própria palavra, simples. Ele não fala nenhuma palavra complicada, nada estranho de se entender. Mas uma coisa simples, como ele está alimentando o povo, nos traz tantas lições. Recolhei os pedaços que sobraram. E é importante que nós saibamos, meus queridos, que fartura não é sinônimo de desperdício. Nós somos chamados para viver uma vida de compaixão. Nós somos chamados para viver uma vida de misericórdia de Deus. Se você desperdiça, você não está sendo um bom mordomo do Senhor. Você não está administrando aquilo que Deus lhe deu com graça, por amor. Você não está administrando corretamente. Pois quantas pessoas, basta a gente andar aqui por essas ruas, ali na praça, amontou muitos para dormir, que não tem um teto, não tem comida. Quando a gente entra num restaurante, nós
Muitas vezes somos privilegiados, o Senhor tem nos abençoado. Quantas pessoas nos abordam e dizem, me dá uma quentinha, me dá uma comida. E nós simplesmente, muitas vezes, jogamos fora, deixamos estragar na geladeira as coisas, como se a gente vivesse uma vida de esbanjamento, de desprendimento das coisas, no mau sentido, de forma que, muitas vezes, somos negligentes, pecamos contra o Senhor, quando nós não agimos com misericórdia, porque tantos precisam, e nós simplesmente fechamos os olhos. E o Senhor, nesse ato soberano, ele simplesmente disse, não deixe nada desperdiçar. Recolham aquilo que sobrou. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. São essas palavras de Cristo. Meus irmãos, se na sua casa há fartura, se na sua casa as coisas não são difíceis, isso não é motivo para você desonrar a Deus. Pelo contrário, duas coisas. Primeiro, glorifique a Deus. Dê graças. Ensine isso à sua família. Seja grato por tudo que Deus lhe dá. Segundo, abençoe sempre a quem não tem. Seja misericordioso como o Senhor é. Deus nos ensina verdadeiro amor de atitudes. Mais do que simplesmente a palavra, Ele nos ensina com sua atitude. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Seja nas coisas simples ou nas grandiosas. Abençoe os outros. Use misericórdia e pregue a verdade. Versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O apóstolo João, ele faz questão de relatar a quantidade de alimento que sobrou, para que fique evidente que foi um milagre extraordinário do Senhor. Sobrou 12 cestos dos pães e peixes. E quanta gente, meus irmãos, quantos mentirosos, caluniadores não aparecem aí, famosos inclusive, dizendo que o milagre de Cristo foi só uma coisa simbólica, que ele dividiu tudo e cada um pegou um pedaço simbólico pequeno. O texto relata de forma muito clara, sobraram 12 cestos. As pessoas estavam saciadas, e quando já estavam fartos, é a expressão que está escrita, sobraram 12 cestos. Tudo é muito literal, tudo é muito bem descrito, para que ninguém, nenhum indígena duvide da veracidade da obra do Senhor. O seu milagre não foi puramente simbólico, não foi para mostrar uma visão política, como muitos acham por aí. O seu milagre foi de misericórdia, de amor e de soberania, que revela quem Ele é. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E eles chegaram à conclusão correta. Este era de fato o profeta que estava para vir ao mundo. Esse é de fato o profeta que Moisés anunciou, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que faria muitas outras coisas. O problema é que aquelas pessoas o seguiam por motivos próprios. Como isso no texto afirma que elas o seguiam por causa dos milagres que ele fazia. No capítulo 2, eu já disse que íamos voltar muitas vezes para esse capítulo. Cristo disse que não se confiava a eles, porque conhecia a todos e sabia qual era o coração do homem. E esse é o caso dessas pessoas. Eles reconheceram que ele era o profeta, porque não tinham como não reconhecer, porque ninguém pode fazer essa coisa que ele fez se não for. Mas eles não criam verdadeiramente na sua obra, eles não criam verdadeiramente na sua palavra. Momentos depois, poucos instantes depois, eles vão falar isso aqui, versículo 60 desse mesmo capítulo. Muitos dos seus discípulos, pessoas que o seguiam,
tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se diz o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E muitos ali o deixaram de seguir. Mas na frente ele olha para os 12. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Em um momento que eles estavam alimentando a multidão, aproximadamente 20 mil homens, quando ele diz de fato quem ele é: eu sou o pão vivo que desce do céu. Vocês acham que é Moisés que dá o maná, que trouxe o pão do céu? Não, o pão do céu quem dá é o meu Pai, e eu sou esse pão vivo que desce do céu. Eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Só em mim vocês estarão saciados. E o que eles dizem depois de ser alimentados fisicamente por Cristo é: duro é este discurso, quem pode ouvir? Quantas pessoas estão procurando a Deus, procurando a Cristo apenas por benefícios materiais, por aquilo que eles querem receber, por aquilo que eles anseiam? Se você não estiver procurando Cristo, porque Ele é o verdadeiro pão que desce do céu, a verdadeira comida para a vida eterna, você está perdido. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, antes deles murmurarem contra Cristo, eles queriam o proclamar rei. Momentos após, eles estariam blasfemando o Senhor. Eles estariam deliberadamente abandonando, dizendo: nós não queremos. É interessante que o texto fala: sabendo, pois, Jesus. Jesus sabe disso por quê? Porque Ele tem toda a ciência. Porque Ele é Deus. E Ele sabia que queriam proclamar Ele rei. E de fato, isso é lógico. Quem não ia querer proclamar um rei? Alguém que cura os outros com a palavra, alguém que multiplica comida, multiplica alimento. Quem é que não quer esse rei? De fato, Ele é rei. Só que eles queriam um rei terreno. Eles queriam alguém que saciasse as suas vontades carnais, os seus desejos, os seus intentos pessoais, pecaminosos. O Senhor é rei do universo. Eles queriam proclamar Jesus rei. Mas a pergunta é: qual mão humana pode coroar o Senhor do universo? Qual mão humana pode levar uma coroa para o Senhor dos exércitos? É fato que nenhuma mão pode fazer isso, senão que Ele simplesmente é rei, porque Ele é dono de tudo. E Ele retirou-se sozinho, no texto diz, para o monte. Ele se ocultou para que as pessoas não fizessem aquilo. Conclusão que nós chegamos, meus queridos. No começo desse capítulo ele traz o relato de um dos principais feitos que já aconteceu na história. O milagre de Cristo, ele dá mais uma testemunha de quem Ele é, Deus. Capítulo 5 fala disso. Quando os judeus me interrogam e dizem: quem é você? Quem é que dá testemunha? Ele mostra João Batista. Vocês não querem testemunha? João Batista testemunha de mim. Mas eu não aceito o meu testemunho. Quem testemunha de mim é o Pai que está no céu. As minhas obras que Ele me conferiu para fazer testemunham que eu sou o Filho de Deus. E a palavra que vocês dizem crer, mas que vocês não creem, ela dá testemunho de mim. E agora Ele fez mais um grande sinal. Claramente testemunha quem Ele é. Pois quem tem o poder de multiplicar os elementos e fazer surgir as coisas, senão o próprio Criador?
senão aquele que chama à existência as coisas que não se viam, que pelo poder da palavra ele diz, haja, e simplesmente ouve. Tudo isso, absolutamente tudo isso, foi relatado por João, com o único intuito, como nós já lemos e vamos ler mais uma vez. Esse versículo é chave no livro inteiro. João 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículos 30 e 31, diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E vimos que muitos tentaram responder a pergunta que nós começamos: quem é Jesus? Um líder político? Um revolucionário? Alguém que luta pelo poder, pela glória das minorias? Certamente não. Está claro no texto. Jesus se retirou para o monte, porque ele não queria que ninguém o proclamasse rei. E qualquer líder político jamais faria isso, senão que todos agora, constantemente, estão passando para cima e para baixo, apertando a mão de todos, abraçando a todos, para um lugar ali ao sol. Diferente desses, o nosso Senhor se ocultou, porque a sua obra não é carnal. Porque a sua obra não é deste mundo. Porque o que ele tinha que fazer era muito maior. Aquelas pessoas, elas estavam procurando um rei que os livrasse do Império Romano. Mas Cristo veio para nos libertar do Império das Trevas. Aquelas pessoas estavam procurando um rei que expulsasse Herodes e seus oficiais e seus impostos de lá. Mas Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Deus não veio para nos dar uma salvação que é eterna. Então, quem é Jesus? Versículo 66 desse mesmo capítulo, a 69, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem é Jesus? Resposta: ele é o Senhor. Ele é Deus encarnado. É o Senhor dos exércitos. É o eu sou. Quando lhe perguntarem quem eu sou, diga: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou. Ele é Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua glória, pela Tua majestade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a conhecer mais em Ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos guie, para que possamos, Pai, verdadeiramente amar a Tua palavra, amar a Tua vinda e ansiar, Pai, a Tua volta. Te louvamos, Senhor, porque Tu és, por tão grandes feitos, quão grandes feitos o Senhor fez, tem feito ainda, redimindo muitos. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Isso eu te peço também, confiado em Ti, no Teu amor, nas Tuas provisões, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guiando, nos protegendo, nos guardando, Pai, pois não temos outro a quem recorrer senão a Ti, o único e verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Te louvamos, Senhor, porque Tu és, e Te glorificamos, Pai. Seja engrandecido sempre, ó Senhor. Em nome de Jesus, nos auxilia, nos ajuda, nos guarda, nos faz, Pai, respirar a Tua palavra, amar a Tua vinda e viver para a Tua glória. É assim que oramos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus.